para que nós, cada dia mais, nos afastemos de Deus. Mas a advertência é porque se há uma marca que o diabo tem, é a marca de ser sutil. Ele não chega escancarando as coisas para que você, servo de Deus, se desvie. Ele começa, como diz o mineiro, comendo pelas beiradas. Eu estava pensando ontem em algumas coisas que eu comprei, foi um presente de grego que eu me dei. Esse termo presente de grego todo mundo conhece, né? Mas enfim. Ou seja, parece um presente, mas acabou sendo algo que atrapalhou a minha vida. E cada um de nós tem isso. Não diga que não tem não, porque tem. Olha, eu estou te vendendo isso daqui, e isso aqui é maravilhoso para isso, seja o que for, um objeto eletrônico, coisa. Aí você compra, e aí de repente começa a usar, e diz assim, mas isso aqui não está funcionando. Não, mas é o seguinte, olha aí o manual. Você, além disso, você tem que ter uma peça extra para ele funcionar melhor. Você tem que comprar essa peça extra. Aí depois diz, olha, essa peça extra, ela tem que ter uma manutenção. E para ter essa manutenção, você pode até não ter manutenção, mas ela vai parar. Mas você faz um plano e você paga mensalmente X. Quantos já se identificaram com isso aqui? Eu comprei um problema ou eu comprei uma diversão? Não é verdade? Uma das coisas que me chama a atenção é que aqueles viajantes de primeira viagem, entre aspas, aqueles que não estão acostumados a viajar de avião, eles olham assim, caramba, passagem para os Estados Unidos, só isso, $500, $400 é minha. Aí você chega faceiro no aeroporto, e eu disse assim, para você levar a mala é mais $200. Para você sentar, mais $50. Não, mas eu vou em pé? Não, você não vai em pé, você vai sentar, mas você tem que pagar para sentar. Eu estou falando de coisa que existe, é bem ou não? Ah, eu comprei classe executiva, não estraga a minha pregação, irmão. Eu não estou falando de classe executiva. Se bem que agora parece que foi aprovado que isso tudo vai cair, né? Você compra a passagem, você tem direito a levar a mala, não pode cobrar, enfim. E você começa a perceber, entrei de gaiato no navio. Você está viajando, você acha que comprou por $500 uma passagem, no fim você pagou $1.000 ou mais, mas você precisava ir. Existem coisas na nossa vida que elas entram sorrateiramente. Nós somos desafiados muitas vezes para mostrar a nossa coragem. Eu lembro também de um exemplo. Quando uma criança não quer fazer aquilo que você está pedindo, você fala para ela, ela não sabe fazer, ela não sabe falar, ela não tem língua, ela começa a falar. Mas é uma forma de desafiar. E o inimigo gosta de nos desafiar para que nós mostremos a nossa força e a nossa determinação. Com isto, há uma tendência muito grande de eu abandonar a ajuda de Deus e fazer tudo sozinho, para mostrar quem eu sou. Eu vou usar um texto, há vários textos que eu poderia calçar essa pregação, alicerçar essa pregação, mas eu gosto desse texto, porque ele é muito rico. Ele está em Apocalipse, capítulo 2, é sobre a igreja de Tiatira. Apocalipse 2, versículos 18 em diante, eu vou ler. A princípio, depois que eu ler tudo e eu começar a falar, os irmãos falam, pastor, leu o texto errado. Vocês vão ver que não, só tem um pouquinho de paciência, caminhe junto comigo. Hoje eu quero falar de um adversário que nós temos, que é muito íntimo. Ele é tão íntimo que somos nós mesmos. O maior adversário que nós temos somos nós, não é o diabo.
Se você não concorda com isso, você tem direito de não concordar. Mas nós vamos tentar demonstrar. E que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva. Jesus falando com João. As 7 cartas, Jesus foi ditando para João, lá na ilha de Patmos. Está bem? Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé. Ele está falando com o pastor da igreja, viu, irmãos? Ele está falando com o pastor da igreja. As suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Está falando com o pastor, naturalmente, não das suas obras individuais, mas da direção da sua igreja. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas ao ídolos. Não vou falar de prostituição. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém, ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, aos que seguem esses ensinamentos. Caso não se arrependam das obras que ela incita. Ela não obriga, mas ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras, segundo as suas atitudes, segundo aquilo que vocês estão fazendo. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. 2 pontos. Não porei outra carga sobre vocês. Então, somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Sejam fiéis. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Você terá poder sobre tudo aquilo que não é de Deus. Estão entendendo assim, irmãos? Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai. Eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nas primeiras 2 cartas, se os irmãos observarem, acreditem no que eu estou falando e depois confiram, mas não precisa ser agora, porque eu aprendi que quando a gente cita, a pessoa vai buscar lá e vai em Gênesis, aí você saiu da pregação. Você já... Então, anote e procure a primeira igreja de Éfeso, a segunda, Esmirna. Aqui nessas 2, ele fala para a igreja e o tempo todo para a igreja. E a partir da igreja de Pérgamo, que agora vai influenciar a de Tiatira, ele começa a falar para indivíduos. Obviamente que ele se dirige ao anjo da igreja, ao pastor, porque é a ele que ele tem que se dirigir. Mas ele começa a falar aqui com as pessoas. Por que ele faz isso? Porque aquilo que começou em Pérgamo, e Pérgamo era vizinha de Tiatira, acabou influenciando, talvez pela proximidade geográfica, talvez por algumas coisas que estavam acontecendo que eles quiseram copiar, não entremos nesse detalhe, mas acabou influenciando e agora se confirma em Tiatira
que é a introdução do paganismo. E muita gente, eu confesso que eu já percebi isso, muita gente, desculpem falar, não sabe o que é paganismo. O paganismo é a introdução da imoralidade, do materialismo. O paganismo é a introdução da falta de Deus. Vê se eu posso falar isso. É a introdução de não termos Deus, de não nos guiarmos exclusivamente pelo que Deus faz. E aí entra um monte de sutilezas, e tem que ser sutis. Porque se não forem sutis, dificilmente, eu não digo que nunca, mas dificilmente Satanás terá êxito. Comece a pensar numa pessoa que vira alcoólatra. Ele nunca, a primeira dose dele não foi um engradado de cachaça ou de uísque, não. Foi um pouquinho. E ele ali tem a opção de dizer, isso não me faz bem. Isso mexeu com a minha cabeça, eu estou fora de mim. Ou então ele diz assim, que coisa legal, vou experimentar melhor. E ali ele continua. Isso serve para todas as nossos desvios de foco. Todos, absolutamente todos. Pense num lugar que você está acostumado a ir e como você chegou lá pela primeira vez. Pense. Eu estava ouvindo há uns anos atrás, um cantor atuava conosco, eu já o conheci como cantor convertido, e ele contou o testemunho dele, que ele era homossexual, mas como ele foi ser homossexual? Ele foi a primeira vez num lugar, e ele achou aquilo meio esquisito, mas não a ponto de tirá-lo de lá. E ele resolveu voltar segundo para ver se aquilo era impressão dele mesmo ou não. E ele foi e disse assim, mais ou menos, mas eu estou vendo coisas boas aqui. Então ele foi a terceira vez. E ele foi a quarta vez. E ele chegou a um ponto, que ele já estava completamente dentro daquilo, envolvido. Irmãos, quando ele falou isso, ele não falou em público primeiro, ele falou comigo, nós estávamos dentro de um ônibus, seguindo numa excursão, ele sentou ao meu lado. É público isso, ele fala, não vou citar o nome aqui, não precisa, né? Embora hoje ele esteja completamente livre, mas eu não estou com vontade de falar, né? E ele foi falando, eu tive muita vontade de chorar ali, eu não chorei, nem sei por que eu não chorei também, mas eu fiquei assim, que coisa. E ele disse, em certa ocasião, eu cheguei ao ponto de eu morava longe, e esse lugar era muito distante da minha casa, e eu entrava dentro do ônibus, e quando chegava no ônibus, já estava no ponto de me arrepender. Eu disse, não posso ir, mas eu tenho que ir. Eu vou lá, e ele já não conseguia mais dominar. Sabe como é que as pessoas morrem afogadas? Eu não vou dizer para você que eu nunca provarei desse fel, mas dificilmente o mar vai me pegar, porque o que eu sou medroso para mergulhar e ir lá para dentro d'água e dar braçada, mas eu sei nadar. Mas, meu irmão, meu avô dizia, lá no interior eles dizem, o mar não tem cabelo, então não tem onde segurar. Há pessoas que gostam de adrenalina, e são essas pessoas que são pegas. Porque brincam com uma coisa que eles acham que eles têm domínio. Aqui fala que o que eu tenho contra você é o fato de você tolerar essa mulher, Jezabel. Deixa eu explicar aqui uma coisa. Não se tem absolutamente certeza, essa Jezabel não é de reis, não é do povo de Israel, mas, segundo estudiosos, era uma mulher, porque ele diz que ela ensinava e tal, e ela ensinava a doutrina de Jezabel. Muito provável, quase que certamente, o nome dela não era Jezabel,
Assim como eu viro para o amigo que é traidor e falo, você é um Judas, aquele Judas, o nome dele não é Judas. Amém? Então, mas é um pequeno detalhe, só para aqueles crentes mais novos, mas Jezabel, essa mulher devia ter uns quantos anos? Porque ela já existia lá, ela era mulher de Acabe, o rei Acabe, e agora já está aqui no Novo Testamento, terminando aqui, não é a mesma pessoa, mas muito provavelmente, é só uma informação, irmãos, isso não invalida nada do que nós vamos falar, porque eu quero falar aqui sobre as incitações, sobre os ensinos. Onde essa mulher estava? Dentro da igreja. Ela era provavelmente íntima de muitos irmãos. Agora eu quero que os irmãos prestem atenção, que quando Jesus está falando através de João com o anjo de Tiatira, o pastor de Tiatira, ele está dizendo assim, sua igreja está legal. Eu conheço as obras que você realiza, eu conheço o seu amor, eu conheço a sua fé, eu conheço o seu serviço, eu conheço a sua perseverança, eu conheço as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Igreja crescendo, amém ou não? Mas Jesus não se importa com 80% da igreja. O que estava mexendo no coração de Jesus é que tinha ali algumas pessoas que estavam com seu foco desviado. E Jesus é tão amoroso, irmãos, tão amoroso, que Ele se importa com um. É só você olhar a Bíblia toda, você não pode olhar um versículo. Jesus ensina que se eu tenho 100 ovelhas e uma se desviou, que eu não me contente com 99. Quando o exército de Deus, indo para quebrar as muralhas de Jericó, entrar em Jericó, Deus deu uma orientação. Não peguem nada dali. Recentemente alguém explicou aqui, falou, não, isso aí não pegue nada dali. Mas Acã pegou. Quem era Acã? Um minúsculo dentro, uma população daquela do povo de Deus, ninguém pegou, foi Acã que pegou. Ele e sua família, porque a sua família consentiu. Atenção, irmãos, atenção, irmãos. Mulheres de Deus, a Bíblia diz que vocês edificam a casa, nós somos os sacerdotes, vocês edificam a casa, vocês são a coluna. Cuidado quando nós somos coniventes, marido ou mulher, com as coisas erradas, espiritualmente falando principalmente, é aquilo que o meu parceiro faz ou a minha parceira faz. Por causa disso, a Bíblia não diz que foi a família dele que pegou, foi ele. Mas quem sofreu as consequências? Toda a família. Porque concordaram em esconder aquilo que Deus falava que não era para esconder. Mas o que eu quero chamar a atenção é que por conta disto, todo o exército teve que dar uma paralisada. O Senhor não está preocupado com 99%, Ele está preocupado com 100% da igreja. Por quê? É simples, é só você lembrar quem é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Em sã consciência, meu irmão, você, que não é Jesus. Você não fica feliz? Eu queria dizer para os irmãos aqui, eu estou numa alegria muito bem, amém, conta para nós, conta a benção. Meu dedo de mindinho está machucado e o médico disse que ele vai gangrenar. Vai gangrenar. E eu vou ter que cortar o dedo. Ai, que alegria de ter um dedo doente. Como é que você acha que Jesus, o cabeça da igreja, que é um corpo 99% funcionando? Vocês estão entendendo isso? Agora eu quero chegar. O diabo não está preocupado de nós estarmos aqui. Ele não faz questão que nós sejamos crentes. Ele quer que nós sejamos crentes infiéis. Quando há um escândalo de um servo de Deus, a proporção dele é infinitamente maior do que o escândalo de qualquer pessoa que não é um servo de Deus. Amém ou não amém? Quando alguém chega para mim e diz assim, pastor,
eu vou ser político. Pode gravar, irmão, pode gravar. Se quiser, pode me prender também. Eu digo, não faz isso não, irmão. Faz isso não. A não ser que você tenha consciência que não vai perder a sua alma. Mas os crentes devem ser políticos, sim, mas é muito mais difícil. Agora, se Deus te deu uma palavra, vá. Agora, você está com vontade de ir, não vá. Nós temos pessoas lá dentro, dignamente representando o nome do Senhor, mas não são todos. Desculpem, não são todos. E eu não preciso citar nomes, nós vemos. O que o inimigo quer? Ele quer fazer com que Jesus seja envergonhado pela nossa infidelidade. Agora eu vou assustar um pouco os irmãos, porque está lá no fundo, passando quase despercebido. Eu não quero falar de você sair daqui da igreja, sair, que eu digo sair de fora, que você está frequentando, e você está adorando uma outra entidade. Você está aqui, está numa outra religião. Não, eu não quero falar disso. Eu quero falar do perigo de você ser um pagão. Como é que você pode se tornar pagão? Quando você coloca a sua pessoa no centro de todas as soluções da sua vida. Você é um pagão. Você está dizendo, Jesus, mas você não precisa fazer assim, filho. Mas todos estão fazendo. E essa é a forma de eu fazer. Tiatira ficava próxima a Pérgamo, como eu disse, e era um importante centro comercial. Cada uma das associações comerciais era dedicada a uma divindade. Os eventos sociais centravam-se na adoração dessas divindades. Havia grande pressão para que os cristãos participassem desse estilo idólatra, seja por razões econômicas ou razões sociais. Irmãos, às vezes as pessoas me acham um pouco radical. Para algumas coisas eu não sou pouco, eu sou muito radical. E uma coisa que a gente precisa aprender é que quando você aceita Jesus, você morre. Só que nós, todo momento, queremos ressuscitar o velho homem. O que é o velho homem? O velho homem é o homem sem Jesus. Não é o homem que brigava. O velho homem. Isso nós vamos demorar a acabar de brigar. Nós vamos ter domínio próprio. Nós vamos demorar a conseguir, mas vamos conseguindo todo dia. O velho homem é o homem antes de Jesus. É o homem sem a mão de Jesus. E nós estamos vivendo tempos assim. Porque nós sofremos pressão, a pressão é essa. Se você não fizer, se você não acontecer assim, você vai ser... Ontem uma palavra de alguém falando no Descende, que é uma palavra própria para os estudantes da faculdade. Se você não for assim, às vezes o seu professor diz, você vai tirar nota baixa, então eu vou tirar nota baixa. Eu vou te reprovar, então você vai me reprovar, mas eu não posso deixar de ser assim. Nós temos que ser luz nas trevas. Mas, principalmente, irmãos, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos, o foco dessa mensagem é para você ser uma pessoa totalmente dependente do Senhor. Totalmente. Quando você não é dependente, você é um pagão. Porque você coloca a sua vida, as suas decisões, em pé de igualdade com Deus. É Ele que disse, Jesus, sem mim, algumas coisas vocês não podem fazer, amém ou não? Como é que é o versículo mesmo? Sem mim. E como diz um velho pastor, nada no grego é nada. Nada, não podem fazer nada. E o que é interessante é que nós temos uma dificuldade muito grande de entender
que às vezes Deus permite que passemos por algumas fraquezas e tribulações para Ele mostrar não só quem Ele é, mas quem é você. Em quem você está acreditando? Eu quero medir o grau da sua fé, eu quero aquilatar. Irmãos, é assim na escola. Quando se estuda em algum lugar e não tem prova nenhuma durante o ano todo? Quantos? Tem alguém que estuda e não tem prova? Mas por que tem a prova? Para saber onde você está. Eu tinha muito desejo que a nossa igreja estivesse toda numa página só. Não numa página só de santidade, mas de confiança. Não de santidade, pastor? Nós não vamos conseguir sempre. Então, hoje 90 está, amanhã 80, depois 100, depois volta para 90, mas nós buscamos, porque a santificação, ela tem que ser diária. É necessária, mas de fidelidade e de dependência. E em algumas situações, nós precisamos passar por problemas engraçados, porque Deus quer nos desengraçar. Deus quer fazer com que nós creiamos literalmente no versículo que Ele fez as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Isso vale para um monte, esse é o contexto que Deus está... Irmãos, eu pego esse versículo e aplico na minha vida em vários lugares. Quando eu não puder fazer, Deus vai fazer por mim. Às vezes nós invertemos. Há coisas que só nós podemos fazer. Anjo não pode. Jesus não pode mais. Ei, que é isso, pastor? Espera aí. Liguem os alertas aí. Pregar o Evangelho. Somos nós que temos que pregar. Ensinar, discipular. Ele decide fazer discípulos de todas as nações. Ele está lá esperando. Os anjos, deixa eu ir também. Não. São eles. Amém? Até aí? Comigo? Estão comigo? Mas há coisas que só Deus pode fazer, cuidar da sua vida. E nós temos invertido esse papel. Nós estamos cuidando da nossa vida e deixando que Deus cuide do Evangelho. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse vai ganhá-la. E aquele que quiser ganhar, vai perdê-la. É disso que ele está falando, mais nada. Uma idolatria poucas vezes percebida, mas muito perigosa, muito mais do que possamos pensar, é quando nós abrimos mão de perguntar a Deus todas, absolutamente todas as coisas para a nossa vida. Senhor, eu vou comprar uma televisão nova. Vendedor, qual é a melhor? Ele vai dizer o que ele quer vender. De repente aquela ali está na meta dele, ele precisa te empurrar, ele vai jogar o foco para aquela ali, você já vai se ver na sala comprando aquela televisão. Mas por trás tem alguma coisa. E como é que você vai saber? Senhor, qual TV que eu compro? Que é isso, pastor? Aí não. Ué, mas você vai comprar com o quê? Com dinheiro. Que dinheiro? Consagrado, porque você é dizimista, você é ofertante na casa do Senhor, o seu dinheiro é abençoado, e o diabo não pode levar o seu dinheiro na televisão errada. Há uma coisa que ninguém quase pergunta: Senhor, com quem eu vou me casar? Jovens, atenção jovens, vocês podem estar rindo aí, mas desde que Vivian e Thaís eram pequenininhas que eu digo é com 1 ano e meio, 2 anos, nós íamos no berço orar: Senhor, providencia para elas, entre outras coisas, não orávamos só isso, né? Mas olha, providencia um casamento para elas. Às vezes acertamos, né? Então, assim, providencia um casamento. Um homem que trate-as como servas de Deus. Não é que bajule a minha filha, não, mas que trate-a como mulher de Deus, como a tua igreja. Porque assim como Efésios, capítulo 5, assim como Cristo está para a igreja, o marido está para a esposa.
Assim como a esposa está para o marido, a igreja está para Cristo. E às vezes nós escolhemos mal e depois, Senhor, assina aqui embaixo, ó, foi o melhor que eu arranjei aqui, dá uma arrumada. Uma vez eu comprei um carro, e eu não tinha muito dinheiro para comprar, eu comprei um carro lá, ele estava, não sabe aquele carro maquiado? Carro maquiado. Eu levei, há muitos anos atrás, eu era solteiro ainda. E eu levei ali, o cara, olha que carro bonito. Aí o lanterneiro olhou assim, o cara olhou, ele conhece, tem um olho clínico, né? Ele bateu, esse carro está cheio de black solda. Black solda é um negócio que punha lá, aí ele botava o dedo assim e afundava. Eu falei, meu Deus do céu. Tá, tem como você arrumar isso? Ele disse, arrumar? Aí ele me falou, quando for assim, você tem intimidade comigo? Eu trabalhava numa agência de automóveis. Você conhece, antes de comprar, traga aqui, deixa eu olhar para você. Aí passei a fazer isso. Vou comprar um carro, levo no meu mecânico de confiança, eu te posso comprar? Nós não fazemos isso com Deus, mas fazemos com o nosso carro. Nós vamos fazer uma viagem para fora e consultamos uma pessoa que nós nunca vimos. Agência de viagem. Não é? O que você me indica? Para você? Aí parece até que você chega lá, meu Jesus do céu. Me deram uma casa, mas me disseram que aqui tinha pulga. Não me disseram que é isso e aquilo, que eu estou no meio de um... Meu Pai. Mas você confiou. Todas as coisas que nós fazemos, nós confiamos nas pessoas muito mais. Irmãos, lógico que os irmãos não estão entendendo que eu estou dizendo assim, pare de perguntar às pessoas e fale só com Deus. Claro que não. Senão não existiam os advogados para te orientar, os coaches, não do Evangelho. Existem as pessoas que podem te ajudar, mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Põe isso na sua cabeça. Nós sofremos enormes pressões para alcançarmos o que há de melhor, melhor sucesso, nós podemos estar servindo ao paganismo, mesmo totalmente envolvidos na vida cristã. Como? Crer na nossa força ou capacidade ao ponto de desprezar o agir de Deus em nós. Em 2 Coríntios 12, 9 diz, é Deus quem nos aperfeiçoa, e é nas dificuldades que somos trabalhados e aperfeiçoados. Quando nós desprezamos que nós temos a solução de tudo na nossa vida, vêm as preocupações, roubam o nosso tempo e roubam as nossas forças, e nós somos incapazes de confiar em Deus. Para que você serve a Deus se você não confia em Deus, meu amado? Porque você casou com uma mulher que você não confia? Ah, minha mulher, eu sei que ela não me trai, mas eu tenho um detetive 24 horas, nem atrás, do ladinho dela com um revólver na mão. Ela não vai te trair nunca, irmão. Ela pegou o celular, você toma o celular da mão dela. Acabou. Por que você casou com uma mulher que você não confia ou com um marido que você não confia? Por que você está servindo a um Deus que você não confia e não crê nele? Nós somos forçados ao tempo todo a sermos os melhores, e devemos ser. Jesus não é contra que nós sejamos os primeiros. Outra vez, olha o versículo que algumas pessoas não entendem. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Está vendo? Jesus mandou a gente ser o último. Claro que não. Senão ele não falava, busque primeiro o reino de Deus. Ele fala, busque o último primeiro. Ele gosta de último. Ele está dizendo assim, eu vou te dar o caminho das pedras. Eu vou te dar a cartilha para você chegar aqui ou aquilo ali. Em todo tempo Deus nos ensina. Em Deuteronômio Ele ensina como é que a gente deve ser próspero, obediente.
Nós confiamos em estratégias humanas. Se eu fizer assim, 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 vai dar certo. Coitado. Olha aqui. Salmo 127. Todo mundo conhece. De repente está aberto na sua casa, em cima do armário lá do... E você não presta atenção nisso. Isso aqui é verdade. Isso aqui não é filosofia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Irmão, isso aí não é bem assim, o salmista quis dizer outra coisa. Irmão, rasga a página da Bíblia. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. Os filhos são o quê? A herança do Senhor. E Deus é fiel. E às vezes nós protegemos e ensinamos errado os nossos filhos, com medo de dar errado. Eles são herança de Deus. O que é isso, meu irmão? Onde é que você está com a cabeça? Você pode fazer o que você quiser, se Deus não fizer, não será feito. Acabou. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Nós desprezamos o benefício de crermos que o Senhor nos acrescentará quando o buscamos e oferecemos a Ele nossa primícia. Ah, primícia aí de novo. Irmãos, esse ano vamos bater muito em primícia aqui. Há pessoas que ainda não compreendem primícia e querem ser religiosos. Não é religiosidade. Irmãos, não se trata de abrir o olho. Meu Deus, abri o olho, eu não podia abrir o olho, tinha que abrir o olho primeiro para o Senhor. Não é isso, irmãos. Primícias é entender quem é o nosso Deus. É tirar de você e passar para Deus. Um exemplo de primícia. Não adianta você procurar o melhor lugar para guardar o seu dinheiro, se você não tiver a sua vida no Senhor. O banco quebra, se você tivesse dinheiro lá no Master, você sabe o que é que eu estou falando. O banco quebra, o governo congela, mas se o Senhor estiver com você, você não passa por isso. Se passar, não vai lhe fazer falta. É sobre isso que nós estamos falando. É sobre a nossa dependência total a Deus. E por isso, irmãos, nós às vezes deixamos de fazer aquilo que só nós podemos fazer. Sustentar a obra de Deus. Nós esquecemos de falar para as pessoas que Deus é maravilhoso, porque nós não temos tempo, porque estamos estudando muito, ou trabalhando muito, ou servindo em outro lugar muito, ou estamos muito cansados, estamos dormindo muito, seja o que for. E Deus está pronto para nos surpreender. Há um versículo em Malaquias que as pessoas pensam que ele está falando só do dízimo ou das ofertas. Mas se você olhar, ele está falando de um monte de coisa, aí ele dá uma pausa e fala: fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu. E a janela do céu não é só para despejar dinheiro, irmãos, até porque lá não tem dinheiro. A janela do céu é para descer sobre você todo o reino de Deus, para descer sobre você a atmosfera do céu. Abrir as janelas do céu para descer sobre a sua vida uma vida que é vivida no céu. Faz prova de mim. Nós confiamos em nós. Para concluir, e abandonamos a Deus quando? Quando achamos que não precisamos mais perguntar tanto a Deus, nós já sabemos fazer. Isso ocorre conosco.
E eu tenho perguntado, será que mesmo aquilo que nós estamos fazendo todos os dias, nós não podemos perguntar a Deus? Tem uma passagem que eu gosto muito do rei Davi. Ele tem uma vitória sobre os filisteus, lá no vale de Refaim. Está em 2 Samuel 5. Não precisa abrir, só para a gente ganhar tempo. E ele, para ir lá, ele pergunta ao Senhor: eu vou lá, vou vencer? O Senhor disse assim: vai, você vai vencer. Pode ir arrebentar com eles. Aí ele foi, pá. Só que os filisteus depois voltam. Qual era a atuação natural, humana? Gente, repeteco, vamos lá? Igual fizemos. Davi perguntou de novo: Senhor, e agora? É para fazer o que fizemos ou não é para fazer como fizemos? E o Senhor disse: não é para fazer como da primeira vez. Vocês vão rodear por trás, vão dar a volta, nada de enfrentar, nada de dar de cara com eles. Dessa vez é assim. Agora eu estou falando de Davi, que nunca perdeu uma batalha. Essa não é a primeira vez. Em Ziclag também ele pergunta ao Senhor: Senhor, a gente vai, é para ir? É para ir. Se nós formos, vamos alcançar? Vamos alcançar. E se nós alcançar, nós vamos vencer? É disso que eu estou falando, irmãos. Nós achamos que porque o Senhor foi conosco numa vitória na vida financeira ou profissional ou estudantil, não precisamos mais perguntar, porque já sabemos fazer. Eu já sou formado. Todos os dias nós temos que perguntar. Quando algo nos faz bem às vistas, ele massageia o nosso ego. Mas pode ser um laço, pode ser um presente grego. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, ainda que pareça que você está perdendo. Às vezes nós escolhemos, vou dar exemplos práticos agora para nós encerrarmos. Nós escolhemos a forma que nós temos para descansar e atribuímos e dizemos: é dessa forma, eu não faria isso, eu não faria aquilo. E o Senhor disse assim: você está fazendo tudo errado, eu já tenho preparado para você algo muito superior. A Vivian deu um exemplo agora aqui na reunião que nós tivemos com os jovens na sexta-feira, e ela viu isso, a mesma coisa que aconteceu com ela, ela viu acontecer na nossa família quando ela era adolescente, criança, quando nós não tivemos, por estarmos ocupados com alguma coisa e não sabíamos o que fazer e não tínhamos saída. Senhor, como é que eu faço? Já contei aqui algumas. Quantas vezes o Senhor me levou num lugar que eu achei que eu fosse fazer uma coisa e Ele fez outra. Eu achei: eu vou lá porque eu acho que eu vou fazer isso. Não, você vai lá porque eu vou te abençoar lá. Mais nada. Mais de uma vez, quando eu vivia apenas da música, que eu precisava, eu dependia que as pessoas nas igrejas comprassem os meus CDs. Aliás, isso é uma coisa que essa igreja aqui sabe fazer muito bem. Todo mundo que vem traz o seu material, seja livro, seja Bíblias, livro, seja CD, seja, a igreja compra. Eu acho que isso, agrada o coração de Deus. Então, quando eu dependia disso, mais de uma vez aconteceu. E eu, no caminho, na volta, falava para a Vera: Deus só nos levou lá para me abençoar, mais nada. Exemplo, vou te dar um exemplo. Eu fui numa igreja e ela vendeu uma quantidade grande de CDs. Ela falou: manda os seus CDs antes. Eu mandei com 60 dias de antecedência, porque eu estava precisando muito de vender. Eu precisava do dinheiro para pagar minhas contas. Eu só vivia disso. Eu não tinha emprego. O meu ministério era esse, quando eu já expliquei, para eu ter tempo de fazer a obra de Deus.
Quando eu cheguei lá na igreja, irmãos, a programação estava muito grande. Eu era o cantor convidado da noite. A igreja não tinha vendido os meus CDs todos. Eu olhei assim, a gente já tinha experiência. Ih, meu Deus do céu. Eu andei com 60 dias, 60 CDs. Eu estou olhando ali pelo meu cálculo, tem 50, vendeu 10. Não é agora, em meia hora depois do culto, que eles vão vender 10. Aí eu subia para o púlpito, eu fui para a cadeira, falei assim, na hora que eles me chamarem, eu vou cantar. Vou botar santuário logo na cara. Pá! A igreja vai inflamar. Isso eu calculando. Aí depois eu vou cantar. Só quero oferecer a Deus. Essa música todo mundo gosta. Depois, eu dependo da graça de Deus para viver. Esqueceram de mim. Cantei uma música. E quando subi para cantar, o pastor pediu para cantar nenhuma dessas. O irmão podia cantar a sarça. A sarça? Só um minutinho, pastor. Faixa 8 aí na fita. A sarça. Será que eu lembro a letra ainda? Eu nem canto essa música. Quando eu desci, o culto vai acabar, e o pastor disse assim, irmãos, os CDs do irmão Isaías está lá fora, tá bom? Aí eu fui para lá assim, Jesus, eu não cantei santuário, eu não cantei depende da graça, eu não cantei sacrifício a ele, eu cantei a sarça, que é uma música bonita, um dia eu vou cantar aqui na igreja, bonita, o dia que eu cantar, né? Eu falei, Jesus, tem misericórdia, a gente fica ali com aquele olhar assim, né? Irmãos, os irmãos foram passando, aí chegou o pastor. Irmão, quantos CD tem aí? Não sei, tem uns 50, fecha a mala. Tesoureiro, paga os CDs a ele. Pode ir, meu irmão, vamos comprar tudo. Eu fui lá só para ele me abençoar, irmão, nem cantei. Esqueceram de mim. 3. Esqueceram de mim 3. Nem cantei. Quem faz isso? Aí o Senhor veio falando assim, está vendo, seu sabichão? Eu lembro, a gente vindo da Avenida Brasil, eu falei assim, Jesus, outras vezes, porque eu nunca perguntei aonde eu vou cantar, como alguns colegas meus fazem. Alô, eu queria chamar o irmão aqui para cantar? Pois não, irmão. Aproximadamente quantos membros tem a sua igreja? Tem 120. Senhor, deixa eu ver aqui na minha agenda. Qual é a data? Eu disse, não tenho. Eu também não tenho. Ele não tem para 120 pessoas, ele não quer ir. E eu nunca perguntei, porque eu achei assim, ou eu creio ou eu não creio. E eu já cheguei no lugar que eu falei assim, o que eu vim fazer aqui? Meu Deus, ninguém na igreja. E o Senhor surpreende a gente completamente, nesse quesito. E em outros quesitos, esse é um, mas inúmeros quesitos. Inúmeros quesitos. Nós ficamos insensíveis, a nossa mente se torna cauterizada, a palavra de Deus não penetra mais, e por estarmos longe dele, seremos derrotados em os nossos projetos. Deixa eu fazer vamos ficar de pé, deixa eu fazer deixa eu dar um conselho. Primeiramente, eu quero que a igreja entenda que nós recebemos de Deus para abrir uma igreja que possa falar na vida das pessoas. Eu acho que nós temos falado. Pode ser que você não acredite, por qualquer razão você despreze, mas nós temos falado. O que mais nos interessa aqui é falar na vida das pessoas. Segunda coisa, é que aquilo que eu prego é o que eu vivo. No sentido, principalmente, de experimentar Deus para falar. Não estou dizendo que eu não tenha nenhum defeito. Se você andar comigo uma semana, você vai achar alguns. Mas eu, quando percebo, eu busco a direção de Deus. Então, essa é uma igreja que ela não prega prosperidade, mas não é contra pregar prosperidade.
mas desde que a prosperidade seja alinhada e atrelada à obediência, ao conhecimento. E há pessoas, e muitas pessoas aqui que têm entrado aqui, têm sido prósperos por conhecer a palavra. Quando eu falo próspero, não é que comprou mais um carro, mas também. Mas é que o seu casamento era assim, e agora ficou assado. Assado é melhor do que assim. A sua vida profissional, como nós temos casos de pessoas que entraram com a vida profissional totalmente desajustada e hoje estão num outro patamar, como Deus quis colocar, como fez com Daniel. Mesmo na Babilônia, Deus falou, não, Daniel é diferente, ele vai ficar ali. Sadraque, Ananias, Misael, Azarias, também. Que vocês creiam que nós estamos buscando aqui, pode acreditar, nós queremos que você acredite mais em Deus e menos em você. E tem 4 versículos que eu quero deixar aqui para você. Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eles correm, não ficam parados, mas não se cansam. Eles caminham, você tem que andar. Se você não andar, jacaré te engole, mas você não se fatiga. Segundo, Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Terceiro, Filipenses 4, 6 e 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Então tem que pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Pela oração, os pedidos, pela súplica, com ações de graças. E por último, Mateus 22, 37, Jesus declara, para você fazer isso tudo que eu falei, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento ou pensamento. Tem mais, mas se você pegar esses 4 aqui e der errado, eu não sirvo a esse Deus então. Quero orar pela sua vida. As pessoas que estão ansiosas, as pessoas que estão preocupadas com alguma coisa na sua vida, eu te desafio agora, perdão, eu te encorajo, não te desafio, eu te encorajo, entrega, fala com o Senhor, mas pastor, eu não consigo, fala, Senhor, me ajuda a conseguir, entrega, o Senhor muda rumos, para que você entre no rumo, o Senhor muda leis, Ele mexe na cabeça dos juízes, Ele mexe em concursos, Ele mexe em leis, o Senhor é o Senhor de todas as coisas, mas você precisa mostrar que depende dEle, e aí você não é pagão, você não está brigando com Deus, você não pode, sem mim nada podeis fazer. Quero orar, põe a mão no seu coração assim, e fala, Senhor, me ajuda, Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, a palavra, confirma no nosso coração, que nós possamos testar tudo o que falamos aqui agora, Senhor. O Senhor diz, fazei prova de mim. Nós queremos, Senhor, não provar para saber se o Senhor é isso mesmo, mas nós queremos ter esse prazer de ter provas, provar um pouquinho. Fala, Senhor, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão preocupados com o dia de amanhã. Meu Deus, amanhã é segunda, dia 2, tudo vai começar, eu não sei o que eu vou fazer. Senhor, cuida disso, fala ao coração, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, queridos.